Ah, acho que agora foi. Deu uma mensagenzinha aqui. Está tudo certo então, né? Podemos começar, né? Desculpa o Acho que atraso aí, pessoal. São detalhes técnicos. Então tá. Vou começar aqui então falando sobre. O objetivo hoje é falar sobre os cookies um pouco e sobre gerenciamento de sessão. Como é que eu faço para apresentar aqui? Apresentar. E que coisa? Vai. Aí, agora sim. Então eu vou falar da parte teórica e sempre tentando mostrar um pouco a parte prática junto, tá? Com código e demonstração da aplicação dela funcionando meio que na prática. Eu vou tentar aqui fazer uma coisa bem solta, então se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, a gente vai parando e conversando, explicando no meio do caminho, não tem problema. Para quem não me conhece, quem que sou eu, né? Meu nome é Eduardo Gadotti e eu não tenho problema nenhum em falar minha idade, então tá aí minha idade em binário, se alguém quiser saber. Eu estou resolvendo problema com código desde 2004, brincando aí nessa área. E eu tenho me especializado em segurança desde 2017, voltado aí meu foco para esse assunto. E fora isso, eu gosto muito de música, jogos e leitura. Um pouco mais sobre mim, tá? estás com 34 anos? Ah, Gil, poxa, Oh, desculpa, não era para falar, Gadotti. isso aí. Em breve 35 aí, daqui um mesinho exatamente. É, e quem quiser, bom, eu não vou ficar decorrendo aqui meu currículo, não é objetivo, mas quem quiser tiver curiosidade, tem o GitHub lá, bem fácil, /Gadotti. Quem quiser dar uma olhadinha lá. É, E eu sei que muita gente já sabe o que é e vai parecer meio redundante, mas eu só queria dar uma introdução bem breve, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Então, sobre exatamente o que são cookies. São informações que são enviadas do servidor para a nossa página, né? Para o nosso sistema, nosso navegador. Essas informações, elas são disparadas no navegador, são armazenadas no navegador e são reenviadas a cada requisição. Quando a gente aperta F12 ali no navegador, a gente vai para a aba aqui de armazenamento, a gente tem a opção ali, a aba Cookies. São essas informações aqui que aparecem lá no nosso navegador. A gente pode, qualquer um, abrir agora o navegador, apertar F12, vai nessa seção aqui, no página que está navegando, e vai ver quais são os cookies que aquela página está enviando e o teu navegador está armazenando daquela página. Eu já vou demonstrar agora daqui a pouco, tá? E como é que eles são trafegados? O servidor envia essa informação, então ele seta, ele informa para o navegador que é para armazenar tal informação, aquele cookie. O navegador armazena essa informação e a cada requisição que o navegador vai fazer naquela página, automaticamente aquele valor daquele cookie é incluso naquela requisição. E não é a aplicação que diz que aquele cookie tem que ser enviado ou não, né? Então, o que isso aqui significa na prática? Deixa eu abrir aqui o Burp, que vai fazer o proxy de requisição. E a gente vai ver como que funciona exatamente a requisição entre um servidor, quando a gente chama uma página, e como é que ela devolve essa requisição. Devia ter deixado aberto aqui já, desculpa. Está abrindo o navegador aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou chamar uma página qualquer, certo? Eu tenho aqui minha aplicação de teste, né? Não é exatamente qualquer, mas enfim. E o que vai acontecer? É feita a requisição, né? O navegador fez a requisição lá para o servidor, e meu servidor vai responder. Aqui é a resposta do meu servidor. Então, o que o meu servidor está dizendo, né? Quando eu pedi a página para ele, ele está me devolvendo a página. Junto com a página, ele está dizendo assim para o navegador, ó, seta o cookie, esse cookie aqui, meu segredo, com esse valor aqui, e seta o cookie, esse cookie aqui, com esse valor aqui.
Então, o servidor está respondendo para o nosso navegador para ele armazenar localmente. Isso vai variar daí de acordo de usuário para usuário, para quem está usando o sistema, esse valor aqui na sua estação, no seu navegador. E a gente pode dar um continuar aqui. Então, se a gente for aqui agora, e a gente consegue ver que exatamente aquela resposta que o servidor falou para a gente armazenar aqui, ficou armazenado aqui. Então, esses aqui são os cookies daqui, o servidor dessa página aqui, né? O domínio indica de quem que é esse cookie aqui. Então, beleza, está setado aqui. Quando eu for fazer uma requisição, por exemplo, eu quero fazer o login agora, né, no meu sistema, e faço login. É mandado, então, uma requisição de login para o servidor, a minha aplicação está enviando, e junto com essa requisição, ele automaticamente ele manda o que ele tem armazenado aqui no navegador. Então, ele mandou os cookies aqui. Isso aqui não foi a ação de login que está preenchendo isso aqui. Isso aqui é automaticamente do navegador, né? Então, ele fez uma requisição agora para o servidor e ele manda o que ele tem de cookie. Para que isso aqui vai servir? Isso aqui vai servir para identificar quem que está fazendo essa requisição. É assim que a gente identifica a sessão do usuário, por exemplo, né? Então, eu sei que essa pessoa aqui representa uma sessão, alguém específico que fez essa requisição. E lá no servidor eu consigo diferenciar quem é quem que fez essa requisição. Mas beleza, a gente vai explorar um pouco mais isso aqui, só para a gente entender o que nesse momento, né, o que é exatamente o cookie. Se Ô, alguém Gadotti, sem querer te atrapalhar, mas já te atrapalhando um pouco aí. pode atrapalhar, por É, favor. desculpa, é que tu virou o host para poder gravar e daí tem um pessoal que tá tentando entrar na meeting e eles não conseguem porque você tem que aceitar eles. Tu consegue aceitar eles ali pra gente? Desculpa aí te atrapalhar. Admit all, tá, apareceu para mim. Perfeito, obrigado, tá? Desculpa aí. Não, obrigado por avisar. Eu cliquei em admit all e eu acho que o pessoal está entrando, é isso aí, tinha 11 na fila. Isso. Beleza. Bom, eu vou continuar, tá? Deixa eu apresentar aqui. Então, beleza. Tudo isso que eu falei é só para a gente ficar na mesma página sobre o que é o cookie, beleza? E o que é sessão? Porque o meu objetivo aqui é falar o gerenciamento de sessão com os cookies, né? Então, a sessão é uma reserva temporária de uma informação no servidor. Nesse contexto aqui que a gente vai estar falando, é o nosso usuário. Então, aquele código que a gente viu lá trafegar, ele vai representar um usuário no nosso sistema. Então, por exemplo, aquele cookie do ASP.NET lá, com esse códigozão aqui, depois que eu logar, eu me identificar como Eduardo Gadotti, lá no servidor vai estar gravado, armazenado de alguma forma que esse código aqui representa o usuário X, certo? E essa informação lá no servidor é normalmente armazenada em memória, ou em banco de dados, ou em arquivos locais, né? Então, depende da estratégia com que é armazenado isso aí. No Kellum, por exemplo, a gente armazena em memória. Se tu configurar o Kellum para trabalhar com Family, ele vai armazenar em banco de dados. Enfim, tem diversas estratégias para diferentes problemas. E a gente consegue essa autenticação, essa representação normalmente depois de a gente fazer um login e senha, né? Então, depois de fazer uma autenticação, a gente vincula esse código normalmente do cookie com o usuário que foi feito o login. Então, a partir desse momento, a gente consegue, daí, quando a pessoa está navegando pelo sistema, é dessa forma que a gente consegue identificar que, eu fiz a gravação do cadastro X, é a pessoa lá tal que está fazendo essa gravação, né? Beleza, isso foi só para a gente situar o que é cookie, né? Tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso até aqui? Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir interrompendo, tá? Não tem problema. A gente teria uma afinidade de coisas para falar sobre cookies, sobre sessões, e isso daria um meetup totalmente à parte. Os próprios cookies eles têm diversos usos, né? A gente pode usar os cookies para armazenar o idioma selecionado, alguma preferência de uso da aplicação, até para fazer algum tipo de rastreamento. Mas o foco aqui hoje é para fazer o controle de sessão do usuário. Para a gente conseguir nichar um pouco e a gente conseguir trabalhar com um foco. Então, vai ser para isso que a conversa vai ser direcionada nesse sentido, tá?
E lembrando que essa questão dos cookies, das informações, ela contém uma informação sensível, né? Então, por isso que eu estou trazendo isso para cá, tem a ver com segurança, porque quando a gente fala sobre gerenciamento de sessão, quando a gente vai armazena a informação do usuário no cookie, ela se torna uma informação sensível. Para controlar a sessão, só para a gente ter um contexto, a gente não precisa armazenar somente em cookies. Existem aplicações que adotam estratégia de armazenar no local storage, que é uma outra área separada do navegador, de trafegar pela própria URL, ou até através de campos ocultos no HTML, na aplicação. Eu, particularmente, não considero essas estratégias seguras, ou pelo menos são menos seguras do que o cookie, porque o local storage não tem as propriedades que eu vou apresentar em seguida, a URL fica exposta no URL, né? Os campos ocultos qualquer um pode acessar, muito mais facilmente que os cookies. Então, eu não gosto de estratégias que usam unicamente uma dessas variações de armazenamento de sessão. Mas só para saber que existem essas outras opções, né? Então, muita gente, eu ouço, né, eu já ouvi falar, muita gente tentando acabar com o uso do cookies porque eles são inseguros. Porque é fácil de sequestrar a sessão, e porque não tem algum outro problema, etc, etc. Mas, na verdade, na minha opinião, é que o cookies por si só ele não é inseguro. O uso incorreto dele é que fazem eles inseguros. E como é que usar ele de forma correta, né? Então, aqui vem o objetivo da proposta do Meetup de fato. Apresentar as propriedades que a gente consegue setar de segurança para tornar esses cookies mais seguros. Existem três propriedades principais, na verdade, existem só três principais, principais não, desculpa, três propriedades dos cookies que são possíveis de setar. HTTP Only, Secure e SameSite. Eu vou passar por cada um deles para a gente entender bem certinho do que se trata cada um. E todos eles são para tratar a segurança do cookie, tá? Beleza? Sobre o HTTP Only, o que significa ele aqui? Então, eu vou sair aqui e eu vou demonstrar um pouco mais na prática também, tá? Só abrir aqui que eu tenho separado minhas anotações. Beleza. Se a gente abrir aqui de novo, né, inspecionar os cookies que a gente tem na nossa aplicação, a gente consegue ver essas propriedades aqui, né? A gente tem HTTP Only, que é o que eu estou comentando agora, o Secure e o SameSite, beleza? Tem mais gente na fila. Aqui, estou vendo. Estou aceitando o pessoal. E beleza. O que significa o HTTP Only? Quando a gente ativa ou deixa ele desativado. Bom, ele significa que com ele ativado, eu não consigo acessar esse valor aqui do cookie através de código JavaScript de aplicação. Então, ele mitiga a manipulação ou a coleta de informações se a gente conseguir injetar algum tipo de código malicioso na aplicação. Né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente for aqui no nosso console aqui e lançar um JavaScript aqui, tá? Esse JavaScript que eu vou digitar aqui, ele poderia estar dentro da aplicação, né? Então, se a gente for ver aqui cookies, cookie, ó, eu estou conseguindo através de JavaScript acessar esse cookie aqui. Se a gente fizer um alert, ó, eu consigo apresentar através de uma mensagem qual que é o valor daquele meu cookie. É claro que o alert aqui é só para representar, só para demonstrar, né? Um código malicioso, ele provavelmente, em vez do alert, ele faria um envio para o servidor de aplicação lá da pessoa maliciosa que está coletando as informações, né? De forma oculta, né? Mas então, beleza. A gente voltando aqui nos cookies, então tu vê que vocês vê que o cookie meu segredo ele está HTTP only, ele está desativado. Por isso consegui executar aquele código lá e pegar essa informação. Já esse cookie do ASP.NET Session, ele estava com HTTP only ativado. Então ele não apareceu aqui na hora de eu fazer essa minha injeção de código. Então essa é a grande diferença.
Essas propriedades, elas são simples de serem ativadas, inclusive o HTTP Only. Para as aplicações ASP.NET, a gente consegue facilmente ativar ela no webconfig, ou através da criação, quando é feito no código C# também tem a propriedade direta HTTP Only. É bem simples e direto, tá? Então, isso aqui é sobre o HTTP Only. É bem simples, é só isso mesmo. Ele vai evitar que, através que a codificação da aplicação que está rodando aqui no navegador, normalmente é um JavaScript, acesse o valor desse cookie. Isso, mais uma vez, reforçando, vai reduzir as chances de a gente ter a nossa sessão sequestrada. Se a pessoa não consegue explorar a vulnerabilidade de um site, consegue injetar esse tipo de código, ou se ele conseguir injetar esse tipo de código e o cookie tiver essa proteção, ele não vai conseguir sequestrar a nossa sessão. Né? Então, é uma proteção bem significativa e bem válida. Beleza, isso sobre HTTP Only, tá? Sobre a outra propriedade que é o Secure. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é mitigar a interceptação de informações, que a gente chama do man in the middle, né? Ou seja, se uma pessoa estiver escutando a comunicação entre os servidores, que é exatamente o que eu fiz aqui, né, com essa aplicação que vocês viram aqui. E eu, quando faço uma requisição, eu intercepto ela aqui, eu estou fazendo uma interceptação da minha própria requisição, só que isso pode acontecer através de uma outra máquina que estiver na rede, alguém pode estar interceptando a requisição de vocês, também está fazendo esse mesmo procedimento. Aí, onde que entra o Secure? Quando o Secure está ativado, que a gente pode ver aqui que a gente só está ativado no meu segredo e aqui o ASP.NET Session está desativado. O que vai acontecer? Eu vou demonstrar isso na prática. Isso quer dizer que a informação só vai ser trafegada quando eu estiver utilizando HTTPS na solicitação. Então, eu vou pegar aqui, eu vou transformar esse meu endereço aqui em HTTPS. E eu vou fazer uma interceptação de novo para vocês verem o que vai acontecer. Ó, a aplicação aqui é o meu localhost, beleza? E eu estou usando HTTPS, beleza? Então, o que aconteceu? Aquela informação, ó, tá vendo que o servidor, em vez de setar os dois cookies, ele setou um cookie só que é o meu segredo, porque eu estou via HTTPS. Como é que, voltando aqui nos cookies, o meu segredo está secure ativado e a minha sessão do ASP.NET está desativado. Ou seja, ele só passou o meu segredo, porque ele com essa habilidade, com essa propriedade ativado e a minha solicitação HTTPS, ele só mandou isso ali. O que aconteceria se eu fizesse a requisição HTTP? Qual é a diferença? Ó, HTTP. Ele só mandou aquele cookie que tem o security desativado. Aquele meu segredo lá, o meu segredo estava com o security ativado, eu fiz uma requisição HTTP, que é uma requisição insegura, o tráfego não é criptografado, então ele tem essa propriedade ativa, ele viu que seria um tráfego inseguro e falou, opa, não vou mandar esse cookie aqui porque tem uma propriedade que indica para ele não trafegar de modo inseguro. Ou seja, eu estou protegendo, com essa propriedade ativa, eu estou protegendo os cookies que estão com esse cara ligado, de que eles serem trafegados sem um canal criptografado, né? Então, por exemplo, se tiver principalmente em rede pública, um aeroporto, uma coisa assim, tá usando Wi-Fi que tu não sabe a procedência, pode ter muita gente pendurada. Eles podem estar fazendo essa interpretação de proxy, de requisição. Se você estiver utilizando um site que é HTTPS e o teu cookie de sessão tiver com o secure ligado, a chance de conseguir interceptar a tua informação, sequestrar a tua sessão também é reduzida. Então, mais uma vez, a gente consegue mitigar através de uma outra propriedade, de uma outra forma, o sequestro da nossa sessão. Beleza? Isso é sobre o secure. É simples também. Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Voltamos para a apresentação aqui. Então, aqui é só um reforço que eu tinha comentado.
E, claro, quando é que ele não deve ser ativado essa propriedade? Se teu sistema não utilizar HTTPS, por algum motivo tu precisar do cookie, aí tu não ativa essa propriedade, né? Porque se tu ativar, e se teu sistema estiver utilizando HTTP, aquele cookie não vai chegar. Isso, bem antigamente, quando a gente usava ainda aplicações ali do Spider em ambientes HTTP, a gente tinha um problema que a gente não... na verdade, um comportamento que a gente logava e a tela do login só piscava, né? Isso acontecia porque o secure do cookie estava ativado e a gente estava usando uma comunicação HTTP. Aí aquele cookie, aquela informação não chegava e o login não conseguia ser efetuado com sucesso. É só um exemplo, né? Na prática, como é que se comporta. Mas, via de regra, a gente deve sempre usar a aplicação via HTTPS com essa propriedade ligada. E a última propriedade dos cookies é o same-site. Essa é um pouquinho mais complicada, mas eu vou tentar deixar ela um pouco mais simples de entender. Eu fiz aqui um diagrama para a gente entender quais são os três possibilidades de valor dessa propriedade e quais são as diferenças entre elas. A gente pode setar a propriedade como non, lex e strict. O que acontece? Elas vão estabelecer quando e em que momentos aquele meu cookie vai poder ser enviado para o servidor ou não. Então, se eu tiver com o semi-site nada definido, o sem segurança nenhuma. Ele vai mandar aquele meu cookie lá na minha sessão, seja por GET, seja fazendo um GET, fazendo um POST ou qualquer outro método HTTP. Se a gente mudar para Lex, é um pouco diferente. Ele vai ter uma mistura aí. Ele só vai mandar o cookie via GET e ele não vai mandar se via POST. Isso aqui considerando se ele estiver num contexto diferente. O que é um contexto diferente? Eu já vou apresentar também na prática. Tá? E o strict, ele não vai mandar se tiver um diferente num contexto, seja por GET ou por POST. O que é um contexto diferente? Isso aqui é a minha aplicação. Tudo que eu fizer aqui dentro, estou fazendo uma ação de logoff, estou fazendo uma ação de login. Tudo que está acontecendo aqui dentro está acontecendo dentro desse mesmo contexto. Como é que isso pode ser diferente? Se eu fizer uma página, uma outra página, ele vai estar executando em um outro local, né, um outro domínio, e chama essa minha aplicação aqui, ela vai estar sendo executada em um diferente contexto. Por exemplo, eu tenho um HTML bem simples aqui, beleza? Ele vai ser um HTML que vai rodar em uma página diferente. Ele vai chamar aquela minha página aqui, ok? Então, uma página chamando a outra, é um contexto diferente. Então, ele vai se enquadrar aqui ela vai verificar as situações do semi-site. É aqui que vai entrar essas verificações. Então, na prática, o que vai acontecer? A gente vai ver aqui, vamos ver como é que está o meu segredo. Ele está semi-site none. Então, teoricamente, qualquer requisição que eu fizer, ele vai mandar junto esse meu cookie aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse meu formulário. É um formulário que, teoricamente, ele poderia ser um formulário malicioso para poder explorar algum tipo de vulnerabilidade, ou seja, a pessoa acessa um link ou a gente consegue injetar esse HTML de alguma forma no site, a gente conseguiria executar e fazer essa ação aqui, que poderia ser uma ação maliciosa, tá? Beleza, estou abrindo aqui o formulário e ele vai, no momento que eu abrir, ele vai executar. Tem um JavaScript aqui já para executar ele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um get nessa página, nessa ação aqui da minha aplicação, beleza? Vamos colocar aqui o interceptador ativo. Vou ativar e vou fazer a minha requisição, beleza? Ó, como eu tenho aqui o meu site none, ele mandou. Ele não tem restrição nenhuma, né? Então, mandou para frente. Eu vou só deixar logado aqui minha aplicação para referenciar. Beleza, estou logado. A gente pode mudar essa nossa ação para post também, que como está o semi-site none, teoricamente não é para dar nenhuma diferença. Então vamos fazer de novo aqui.
mandou o meu segredo lá, né? Mais uma vez, aquele meu segredo, ele não tinha SimSite nome, não tinha nenhuma propriedade, né? Então, eu solto e consegue fazer a requisição, beleza? Deixa eu só reiniciar o estado da aplicação aqui. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Vamos mudar essa propriedade para começar a ver quais que são as diferenças. Eu tenho a implicação aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Mais uma vez, é uma propriedade que a gente consegue mudar para o webconfig, tá, pessoal? Então, a gente consegue facilmente mudar aqui. Cadê? Pelo config. Tá. Esse cara aqui é um especial que eu estou fazendo só para teste. Então, ele está no código C#, tá? Ele está acessado lá, setado como nono. Esse cara aqui, vamos setar para Alex, que é o próximo nível de segurança, tá? E aqui eu estou setando pro meu cookie de sessão, aqui ele gerencia de forma diferente, tá? Eu crio um outro cookie só para testar, que esse é meu segredo que a gente está verificando agora, tá, pessoal? Então, beleza, ó. Mudei aquele meu segredo para Alex. 77 pessoas, pessoal, legal. Bastante gente assistindo. Vou reiniciar minha aplicação. Vou ver se não está aqui interceptando, não. Beleza. Reiniciei. A gente já consegue ver aqui, então, que o que entrou como SimSite Lex. Beleza? Ele antes era anônimo, mudou para Lex. Vamos fazer o teste agora aqui. O que a gente espera ver? Que nem eu falei. No Lex, quando eu fizer uma ação num contexto diferente da minha aplicação, o get ele vai passar o meu cookie, e se for diferente do get, é para ele não passar. Então, vamos fazer o teste aqui. Abrir meu interceptador aqui, beleza. Estou logado como usuário aqui, e vou abrir aquela minha aplicação, e vamos mudar para get agora. Voltar para get aqui. E abro. Eu não esqueci de interceptar aqui. Ó, então beleza. Como é uma ação de get, ele falou, beleza, o Lex deixa eu fazer eu passar o cookie. Então, ele pegou o cookie lá no meu segredo e passou para o servidor, sem problemas. Com isso, ele identificou que a minha ação lá, que o usuário estava logado, ele conseguiu identificar que aquela sessão que eu passei é do Eduardo e fez a ação que era para ser feita, que no caso aqui é uma transação de 50 mil reais para um outro usuário, né? Poderia ser uma exploração de um aplicativo bancário, tá? Isso aqui é perfeitamente factível, tá? Esse exemplo. Beleza. Vamos mudar agora a aplicação. A única coisa que eu vou fazer de get, mudar para post. E eu vou abrir de novo a minha solicitação. Veja aqui. Eu estou explorando, eu estou mandando essa requisição para o servidor, e porque essa ação aqui agora é uma ação de post, é uma ação, um método, uma ação do HTTP diferente, ele não conseguiu pegar aquele meu cookie para mandar para o servidor. O que eu estou ganhando com isso? Eu estou ganhando que a pessoa, aquela operação, não conseguiu identificar a sessão do usuário. Não conseguindo identificar a sessão do usuário, eu não consigo sequestrar, entre aspas, a sessão, não consigo efetivar aquela operação e minha conta está segura, né? Porque ele não mandou aquela informação junto, certo? Beleza. Isso aqui que é o principal pulo do gato aqui no SimSite, que o pessoal não se atenta muito, tá? E essas operações, e aí eu trago aí para o pessoal que desenvolve as ações de REST, do MC lá, do MVC do Kellogg, a gente pode fazer get, post, e a gente normalmente não limita
Não trava se a gente só aceita post ou get. E aqui está a importância do porquê que a gente deve só aceitar, por exemplo, post numa operação. Poxa, se é uma ação de login, eu não poderia aceitar get, né? Por quê? Porque se tivesse configurado como Lex, a pessoa consegue explorar dessa forma que eu mostrei ali. Eu deveria, por exemplo, numa ação que é de post, só aceitar post. Uma ação que é de put, só put, né? Então é importante a gente restringir isso na hora que a gente desenvolve também. E a gente tem a última operação, que aqui eu acho que nem precisa demonstrar, que é o strict. O strict vai acontecer algo parecido com o Lex aqui, vai acontecer o que aconteceu com o post, mas vai acontecer também com o get. Na verdade, eu vou fazer aqui só para ficar bem claro. Mudei para get. E vou mudar aqui para strict. E vou compilar. Minha aplicação está aqui. Eu vou atualizar. Tirar o interceptador. Ô, Gadotti, licença, uma Manda. pergunta aí. Faça, por favor. Esse same site, ele vai funcionar em tanto HTTP e HTTPS ou ele tem alguma restrição como secure ali? Quem vai cuidar se ele vai trafegar pelo HTTPS ou não é o Secure. Certo, mas eu mandar as informações ou não, o same site é independente. Se for HTTP, e HTTPS ele vai seguir as mesmas regras. Sim, sim, sim. Então, se eu tiver com o Perfeito. seguro desabilitado, tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu estou fazendo com HTTP, né? Então, ele está passando... Desculpa, aqui é local, ele não atribui. Mas ele poderia estar fazendo com HTTP. Entendi. Agora, se ele não vai passar via HTTP, é o seguro que vai dizer ou não. Daí eles se complementam, né? As propriedades. Perfeito. Eu não sei se consegui responder, se essa é tudo. Não, era isso mesmo, Obrigado. Ô, Gadotti, Manda. uma perguntinha. Cara, se esse negócio de cookie tem é tão inseguro assim, né? Por que que já não sai tudo marcado isso aí? Tem algum custo de performance, alguma coisa, não? Porque assim, se o cara pode ver o cookie, né? Ele pode roubar aquela informação e fazer o que quiser. Aí Certo. eu tenho essas propriedades para, mostra quando é get, não mostra quando é put, mostra quando é HTTPS. Por que que já não marca tudo isso? Tem Tá. algum custo de performance? Não, custo de performance não tem. Tem uma variação a depender do que tu vai usar, para que tu vai usar aquele cookie, né? Se a gente está falando aqui de cookie de sessão, que é o nosso foco e que é o principal perigo aqui, né? A própria Microsoft, ele depende do framework que tu está usando, algumas propriedades ele já saem como marcados. Por exemplo, esse meu cookie aqui de sessão do ASP.NET, por isso que eu estou usando um outro aqui, porque eu nem consigo marcar mais o HTTP no framework que estou usando. Ele já sai como HTTP marcado. A questão de se é seguro ou não vai depender se o teu servidor suporta o HTTPS, né? E semi-site ou não vai depender da natureza da tua aplicação, se ela aceita requisições externas ou não. Então, por isso que não dá para ser por padrão. Por padrão, dá para ser o HTTP only. Isso já é feito pela Microsoft, estou falando, né? Pelo nosso lado aqui da Fácil, a gente já solta o formato, né, da deliberação já está marcado essas propriedades. Pelo menos no Lex, tá? A gente não pode ser strict porque a gente aceita de requisições fora de contexto. Entendeu o que eu quero dizer? Tá bom, entendi. Obrigado, Gadotti. Tá, eu tinha mudado para strict, né? Então, só para a gente demonstrar que no strict, nem o get ele vai conseguir passar ele vai aceitar passar o cookie. Então, se a gente for aqui, só confirmando novamente, eu estou com get e faço a requisição. E aqui, mais uma vez, só passou o outro lá, porque o outro que está desmarcado, né? Mas o meu segredo lá, ele está como strict, então nem no get ele tá passando. Trazendo de novo a questão ali que eu conversei com o Gil, cara, se a tua aplicação não faz nenhuma, não aceita nenhuma requisição de fora do teu ambiente, do teu domínio, taca strict, né? Agora, se aceita, pelo menos o Lex, né? E daí a gente vai ter que sincronizar, ou a aplicação vai ter que sincronizar, a equipe que cuida daquela aplicação,
para estar sincronizado, arredondado e programado direito para que ele aceita a requisição via post, para depois não bloquear a requisição. Ou seja, tem que as coisas têm que estar alinhadas, né, com os dois lados. Por isso que é importante ter que saber já desde o começo, da hora que a gente está começando a desenvolver alguma funcionalidade, né? Porque se a gente tiver isso em mente, a gente já vai conseguir programar ou setar aquilo lá para que funcione com essas propriedades ligadas, né? E com o máximo de restrição possível aplicado, né? A gente sempre busca o máximo de restrição possível. SemiSite era um pouquinho mais complicado, mas eu quis demonstrar, pelo menos um pouco mais na prática, qual o caminho que cada um faz. Então, aqui, voltando no diagrama, tentei deixar um caminho aqui e quando é que o cookie é enviado e quando é que ele não é enviado, utilizando as propriedades e qual que é o método HTTP que ele vai aceitar isso ou não. Isso aqui, o pessoal está livre para pegar, foi o que fiz mesmo, tá? Para tentar. Quando é que eu fiz aqui? Quando eu estava tentando entender esse site. Então, eu fiz já com a cabeça de tentar entender com a dúvida que eu tinha naquela época, tá? Espero que ajude o pessoal a entender isso aqui também, porque eu achava meio complicadinho quando eu tentei entender sobre isso aí. Ok. Continuando aqui a apresentação. Estamos com 9h12, estamos um pouco mais de tempo ainda. Então, tá. Esses exemplos ali, eles têm forte relação com um outro tipo de vulnerabilidade, que é os Cross-Site Request Forgery, que é essa ação de a gente conseguir induzir o usuário a clicar num link que faça aquela operação ali que eu mesmo demonstrei para vocês, de abrir um formulário, né, executar um JavaScript, ou se a página possui uma vulnerabilidade de poder injetar esse HTML na página, a pessoa navega pela página, aquilo é executado sem ela nem querer que execute, né? Depende do grau de vulnerabilidade que tem na página. E é o que a gente chama de cross-site script com o tipo DOM, né? Ok. Sobre esse CSRF, esse que cabe um outro meetup. É bem interessante falar sobre isso, mas isso que cabe toda uma apresentação à parte. É só eu me utilizei dessa questão para exemplificar o uso ou a importância do SemiSite aqui. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o SemiSite, eu escrevi um texto bem mais longo só sobre ele, lá no meu blogzinho. Se alguém quiser olhar, tem lá sobre isso aí. Então tá, né? Voltando aqui, recapitulando. Quando a gente fala sobre segurança, quando a gente pensa em segurança, a gente sempre pensa em reduzir a superfície de ataque. Não é uma propriedade que a gente vai ligar que vai blindar o nosso sistema. Não é porque a gente ligou o HTTP only que a gente está seguro. Não é porque a gente ligou o security que está seguro. Várias ações que contribuem várias camadas de segurança, né? Então, a gente vai, com cada coisa que a gente liga, a gente vai reduzindo a superfície de ataque. Então, eu consegui impedir que nesse formulário a pessoa faça um cross-site script. Pô, reduzi um pouco mais a superfície de ataque. Estou ligado aqui ao HTTP only, porque se o cara conseguir injetar um script, pelo menos o meu HTTP only está ligado. Então, eu vou reduzindo essa minha superfície, né, as possibilidades de ataque. Se o cara conseguir explorar um ponto, que ele não consiga passar do próximo ponto por essas questões, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar com essa mentalidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu já ouvi o pessoal falando, mas do que adianta corrigir isso aqui se tem aquele outro lá que está tudo aberto, né? Mas, poxa, né, a gente vai por partes, né? Qualquer coisa é melhor que zero, né? Então, se a gente tem uma correçãozinha, uma mitigaçãozinha aqui, já é melhor que nada. Então, a gente vai agregando até que a gente tenha uma solução mais robusta, né? Quanto ao HTTP Only Secure, ele não tem restrição nenhuma, eu indico sempre utilizar, né? Porque a gente não deveria estar pegando o valor de cookie via JavaScript, então não deveria ter nenhum tipo de problema quanto a isso. A gente deveria estar sempre utilizando HTTPS, então não teria problema também estar usando o Secure. O SemiSite teria que avaliar como é que a aplicação está utilizando aí. Já adianto para o nosso caso aqui, para o nosso caso de Spider e Kellum, teria que ser Alex, pelo menos.
Como vocês viram, eu consigo lá para o F12 no navegador e copiar essa informação do login, trafegar ela, enfim. E existe uma recomendação que cada vez que a gente faça um login, aquele valor do cookie eu vou lá no servidor e gero um novo. Não use aquele que eu peguei lá no começo. Isso é uma boa prática de segurança, tá? Isso, falando em termos de Kelon, a gente tem uma propriedade chamada Renovate Session After Login, uma coisa assim, não lembro o nome ao certo. Peço do Kelon que vai saber mais de cabeça aí, se alguém lembrar o nome, me corrija. Mas tem um parâmetro lá que a gente liga isso aí e faz essa renovação. Se estiver desenvolvendo uma outra aplicação que não seja Kelon ou particular, tenha em mente sempre a gente renovar essa sessão, não pegar aquela que foi gerada antes de fazer o login, né? Isso é uma boa prática também. Aqui eu falei sobre cross-site, né? Fazendo um reforço sobre o assunto cross-site script. Normalmente, o cross-site ele explora muito essa questão de conseguir coletar esses valores, que é aquele alert lá que eu fiz só para demonstrar, né? Então, com o HTTP a gente consegue evitar. Existem alguns casos bem específicos que a gente consegue injetar em vez de usar o cross-site script para pegar o cookie, a gente consegue injetar o cross-site script através do cookie. Eu preparei uma demonstraçãozinha aqui usando esse cookie, e eu propositalmente implementei ele de forma insegura, só para a gente demonstrar aqui. O que eu fiz, tá? Se o código aqui, eu fiz a experimentação, mas eventualmente isso já foi pego em outras aplicações, tá? Então não é uma coisa de outro mundo que eu estou falando. Pode parecer engraçado, mas já aconteceu. Eu vou alterar o novo valor do meu cookie, um outro valor, beleza? E eu vou dar refresh na página. E eu fiz o seguinte código. Se o valor do meu cookie, meu segredo, for diferente do valor que eu estou esperando, eu vou mandar uma mensagem na tela informando qual que é aquele valor do cookie e falando que ele não está válido. Né? Então aqui, ó, o valor não válido. Né? O cookie que eu digitei com valor 9 não está válido. Aparentemente, isso aqui é inofensivo, né? Mas pelo fato de saber que o que eu estou escrevendo aqui está sendo apresentado na tela, então, teoricamente, eu poderia tentar explorar algum tipo de injeção de script. E é o que acontece aqui, tá? Então, eu poderia injetar um script. Eu vou colocar aqui só um alerta só para mostrar, mas aqui, claro, que a pessoa maliciosa colocaria um código mais elaborado do que um simples alert. E eu vou injetar um script aqui. Quando eu fizer o meu refresh da página, o script executou lá porque ele processou essa informação e jogou aqui na tela do usuário, tá? Então, é uma forma inversa de a gente observar o cross-site script. Também existe essa questão, tá? É raro, eu vi poucas vezes, acho que vi uma vez só isso aqui, mas acontece, né? Então, se não servir por causa do cookie que eu estou falando, serve para a gente, pelo menos, se atentar em cuidar com o que a gente escreve na tela, a gente renderiza na tela, de valores que são editáveis pelo usuário, né? Então, aqui a gente deveria, se a gente quiser apresentar na tela, a gente deveria usar algum tipo de encoding do HTML. Beleza? Isso aqui é uma das variáveis. Existe uma outra variável de exploração ainda, que é bem mais grave ainda, que é Remote Code Execution. Ou seja, a possibilidade de a gente conseguir executar no servidor da aplicação um código remoto. Quando é que isso aqui pode ocorrer? Existem versões de aplicações em PHP, isso não é culpa do PHP, tá? São soluções baseadas em PHP que eles usam o valor da nossa sessão, o valor daquele cookie, para criar uma pasta no servidor com aquele nome daquela sessão, para armazenar os arquivos daquela sessão daquele usuário. Como é que ele faz a criação lá na aplicação por baixo, como é que ele fazia ou faz, em alguns casos aí, a criação dessa pasta? Ele faz o makedir, que é o comando, né, um comando de criação de diretório, com esse valor do cookie. Bom, lembra sobre o cross-site lá? Se a gente pode manipular a informação, talvez a gente consiga manipular o que o servidor vai fazer. Então, se eu consigo manipular isso aqui, e ele vai mandar esse comando
dessa forma lá pro servidor, bom, eu poderia tentar injetar um comando de servidor. Ou seja, deixo de fazer a criação de diretório, ponto e vírgula, eu finalizo esse comando e começo um novo comando. Por exemplo, formato C2 pontos. Isso aqui acontece, tá? E vocês conhecem uma aplicação que tinha esse problema. E, por conta disso, não vou dizer mais nada. Concluindo. Fica atento nas propriedades, né? Isso aqui não é válido só para nossas aplicações, principalmente para o nosso dia a dia aqui na Fácil, Kelo, Spider. Mas na hora que vocês estão utilizando alguma aplicação, seja da Microsoft, Teams, por exemplo, ou, sei lá, tá na Twitch TV lá, dá um F12, vê com os cookies lá, vê se vocês conseguem identificar qual que é o cookie de sessão e ver se eles têm as propriedades de segurança ligadas. Muitas delas não usam, tá? Muitas delas. Não negligenciar o gerenciamento de sessão, né? Ela é bem importante. Ela é o que define o nosso usuário, ela que identifica o usuário. Então, não subestimar o uso e os valores dos cookies, né? E só porque eu apresentei essa muito restritas possibilidades de exploração, não aposte na sua ou na minha falta de criatividade de fazer outros tipos de explorações. O pessoal que está focado, né, para roubar a sessão, com certeza a criatividade deles e as ferramentas vão muito além disso. E lembrando, e deixando bem reforçado, no nosso foco aqui, né, o cookie de sessão é o que identifica o usuário. Então, mudando aquela chavezinha ali, a gente consegue se passar por outro usuário, se a gente souber o que é qualquer outra chave, né, ou a gente consegue invalidar um usuário. Então, é muito importante porque é o usuário. Não tem outra coisa que vai amarrar entre uma requisição e outra, vai identificar que não é você, se não for isso, tá? Conclusão 2. Proteja essa informação, né? O objetivo dela não expor ela de forma displicente. O que eu quero dizer com isso? Falando em Kellum de novo, esse nosso cookie de sessão é o caller. Então, não seja displicente com o caller. Não apresente ele em tela, não coloque na URL, não armazene ele em log de forma aberta, sem estar criptografada. Ou seja, na verdade, não tem por que armazenar. De forma nenhuma, armazene ele. A gente tem que proteger essa informação. O caller é o cookie de sessão e ele deve ser protegido. Como eu falei, né? Não vejo sentido em armazenar esse caller. Se a gente quer armazenar para a gente quiser comparar ele, pelo menos que faça um hash desse caller para não armazenar ele de fato. Se quiser só comparar alguma coisa, né? Isso, inclusive, eu tenho uma das soluções do portal, eu faço um hash do caller, mas eu não armazeno o caller, eu faço um hash para saber se aquela sessão mudou ou não do usuário. Então, se precisar fazer algum tipo de coisa nesse sentido, eu faço um hash, não armazeno o caller propriamente dito, tá? Sempre evita. Eu sei que tem soluções aqui dentro que a gente navega o caller por URLs. Não é uma boa prática, tá? Então, quando a gente puder mudar, a gente mude isso, ou se a gente está fazendo coisa nova, que não faça mais com callers nas URLs, porque as URLs, as informações que estão na URL têm menor proteção, ela pode ficar no histórico do navegador, ela pode ser logado no servidor, né, depende de outra aplicação, até no data center, ou se for in-house, pior ainda. Então, bom, é isso, nesse sentido, né? Para a gente entender a importância dessa informação na aplicação. Pessoal, bem no limite, já temos mais 5 minutos para vencer a nossa 1 hora. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Temos 68 pessoas aqui. Tivemos alguns desistentes. Se alguém quiser conversar comigo, tá aí meus canais. Se alguém quiser dar sugestões do próximo Meetup, também estou aberto a ideias. E temos tempo aí de pelo menos 5 minutos se alguém quiser tirar alguma dúvida.
Agradeço a atenção, pessoal. O microfone está aberto para quem quiser falar. Eu escrevi no chat ali o nome do parâmetro lá de criar a sessão. Obrigado, Vitor. É session.recreate. Então, é uma propriedade que, se eu não me engano, ela já está com padrão ativa, mas ela, se vocês verem, ela tem algum sistema que não está ativa, ativem, né? Ela é importante estar ativada. Session.recreate, lá na página settings. Valeu, Gadotti. Bom trabalho aí, cara. Obrigado, Nicolas. É isso aí então, né, galera? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Bom, tudo bem. Se o pessoal depois pensar em alguma coisa, o pessoal até talvez queira absorver um pouco mais e às vezes lembra depois, né? Só me chamar aí e a gente tô aberto a conversar sobre o assunto. Ou sobre qualquer outro assunto de segurança também. Beleza, pessoal? Obrigado pelo tempo aí. Eu vou nessa. Boa sexta para vocês e bom fim de semana. Valeu, galera. Obrigado, Parabéns Gadotti. pela Valeu, apresentação. Gadotti. Valeu, Parabéns aí, cara. obrigado. Tchau, tchau. Falou. Valeu, Gadotti. Boa apresentação. Parabéns, bicho. Falou.